Olá, boa tarde, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Bem-vindo ao Devocional do Meio-Dia. Queridos, eu sou Adriana Meireles Rosa, pastora de rede aqui na Igreja Betel Serra, auxiliar do pastor Honório. E eu gostaria de deixar você bem à vontade nesta tarde para você compartilhar conosco os seus pedidos de oração, porque o Ministério de Intercessão, no final deste devocional, estará recebendo todos os pedidos e ele e a sua equipe estarão orando por você, abençoando sua vida. Então, pode colocando aí durante o tempo que estivermos aqui, conversando sobre a palavra do Senhor. Também quero pedir a você que dê o seu like no nosso devocional, compartilhe esse link com outras pessoas para você estar compartilhando algo abençoador, compartilhando coisas boas. Queridos, nesta tarde eu quero compartilhar com você sobre um salmo muito bonito. Vamos lá? Eu queria que você viesse junto comigo nesse momento. Queria que, se você tiver condição, feche os seus olhos nesse momento, relaxe aí onde você estiver, feche os seus olhos, ouça essa canção, esse fundo musical aí, e eu vou ler um texto. E gostaria que você, à medida que eu fosse vendo, você tentasse imaginar nesse momento todo o cenário que envolve esse texto. Os personagens, as paisagens, que você fosse aí criando as imagens desse texto. O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito, quando me sinto aflito, agitado. Ele me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Ele prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com um óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Amém. Você pode abrir os seus olhos. Eu acabei de ler o Salmo 23 na versão viva. Esse salmo, queridos, eu acredito que é o salmo mais conhecido, talvez até o mais citado também, de todos os salmos. Dos 150 salmos, eu acho que ele é o mais conhecido. Suas palavras nos asseguram que não estamos sozinhos, que nós temos um pastor e ele está conosco e ele cuida de nós. O Salmo 23 foi escrito numa linguagem poética pelo rei Davi, que foi pastor de ovelha quando mais novo. Quem que não se lembra, da história de Davi quando estava cuidando das suas ovelhas no campo e o profeta Samuel foi à casa dele, à casa do seu pai Jessé, para ungir um novo rei. Este salmo traz em seus versos um significado profundo sobre o zelo do Senhor para com os seus, o cuidado do pastor para com as suas ovelhas. Porém, a principal mensagem deste salmo que o salmista nos deixa é sobre o nosso pastor. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor.
ele faz referência ao nosso pastor, ao seu pastor, algumas vezes durante esse salmo. Uma hora ele fala, ele me faz repousar. Outra hora ele fala, ele me conduz, ele me guia, ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me protegem. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre, ou por longos dias, como diz alguma tradução. Davi revela aqui o segredo do seu reinado. Apesar de ser rei, ele se coloca como uma ovelha do rebanho do Supremo Pastor. Ele nos deixa aqui um exemplo de humildade e de submissão a Deus. Não é porque ele era rei que ele não entendia e se colocava nessa posição de ovelha do sumo pastor. Centenas de anos depois, Jesus declara que ele é o bom pastor. E este verso fala da felicidade daqueles que aceitam a liderança de Deus em suas vidas. Aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Vamos caminhar um pouco mais nesse salmo. O verso 1 diz exatamente isso. O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu pastor? Então diga aí onde você está agora. O Senhor é o meu pastor. E ele complementa ainda. E de nada ou nada me faltará. Ou de nada terei necessidade. Como a versão que nós lemos agora há pouco. Não tem necessidade que o nosso pastor não possa satisfazer. Qualquer desafio, qualquer problema, qualquer dilema que nós enfrentamos, a resposta para a nossa dificuldade é encontrada no nosso pastor, no nosso Supremo Pastor. Jesus, certa vez, ilustrou o caminho, o carinho, o cuidado do Pai em promover e atender todas as nossas necessidades. As nossas necessidades não só espirituais, até as nossas necessidades materiais. Ele falou isso para os seus discípulos, quando ele mostra ali o cuidado dele conosco. Ele reforça que devemos estar constantemente na dependência, confiança e providência de Deus. Lá em Mateus 6:26, olha como é que diz. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem secam. Aliás, vamos lá de novo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ajuntam em seus celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Querido, que palavra maravilhosa, né? Que nos dá a segurança, que nos dá a certeza de que o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. O verso 2, a parte A diz assim, deitar-me fazem verdes pastos. E aí, eu estava lendo e trouxe esse entendimento aqui que eu achei muito bacana. Lá na Judéia e Samaria, a região lá é tropical, onde praticamente predominam duas estações no ano, duas estações. O inverno, que é uma estação de muita chuva, e o verão, um período de seca. E nos primeiros dias de abril, a vegetação, né, você olha assim, vê aquele espetáculo maravilhoso dos campos bem verdinhos, aquele esplendor, sabe? Imagine você agora um campo assim bem verdinho, bem bonito. Excelente para quê? Para as pastagens dos rebanhos. Mas à medida que vai passando, né, o inverno, chega o verão, um calor bem forte, um sol muito intenso. Então todo aquele campo verde, com aquela grama bem bonita, com flores, vai secando por causa do calor muito forte. E torna então aquele pasto bem verde, bom para as pastagens, agora já está difícil, porque está seco. E aí então o que acontece? O pastor, ele segue para uma caminhada cansativa,
Ele caminha bastante para encontrar lugares, pastos para que o seu rebanho possa se alimentar. Então, olhando para o texto, nós lemos do Salmo 23. Davi afirma que o Senhor, Ele nos convida a descansar em pastos verdejantes. Jesus nos ensina que Ele possui em abundância alimento para suas ovelhas e tudo o que elas necessitam. Aquele que for a Jesus achará pastagem durante todo o ano, ou seja, você terá alimento todo ano, você estará bem cuidado. Mesmo que o mundo esteja em um período de seca, um período de dificuldade, um momento, como a gente às vezes fala de vacas magras, queridos, nós entraremos no repouso do Senhor, porque o Senhor sempre tem o alimento para nós, Ele sempre tem o alimento espiritual que nos fortalece, que nos dá condições de permanecer caminhando saudáveis. Cada culto, cada programação que nós temos, o devocional, as celebrações, as células, são alimentos espirituais que nós recebemos para estarmos fortificados, para estarmos bem, então nesse tempo de seca, nós estarmos bem. Então não perca nada. Jesus, ele quer saciar a sua fome. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Lá em João 10, 9 fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, você pode estar passando por qualquer situação, mas você sempre vai encontrar o alimento em Jesus, a força que você precisa. Na parte B do verso 2, ele fala assim, o salmista: guia-me mansamente a águas tranquilas. As ovelhas são naturalmente animais muito inquietos. Qualquer coisa perturba elas, assusta elas, e elas não conseguem deitar e descansar se não se sentirem totalmente seguras. Mas em Jesus, elas podem ficar sossegadas. Ou seja, nós que somos parte do rebanho do Senhor, podemos estar sossegados, pois sabemos que Ele suprirá a nós em todo tempo. Ele também matará a nossa sede com águas tranquilas, como diz o texto. Há um ribeiro cristalino de águas calmas que passam a correr no nosso interior, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar aqui, vem morar aqui em nós. E aí começa a jorrar essa água viva que é o Senhor na nossa vida. A palavra de Deus, queridos, é a água que mata a nossa sede espiritual. Por isso, todos os dias nós temos que beber dessa água, temos que ler a palavra, temos que meditar na palavra, para que a gente possa praticar a palavra. E você, certamente, não vai ter necessidade de nada. Também João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, você nunca mais terá necessidade, não terá sede, porque o Senhor já vai suprir. Então, essas são as águas que transformam o homem, a mulher, o jovem, a criança, que realmente entrega a sua vida a Jesus. Ele vai vendo a sua estrutura, o seu caráter sendo tratado, sendo moldado. E essas águas fazem de nós uma nova criatura. Ele limpa ele perdoa os nossos pecados, ele nos limpa, Então, o Espírito Santo faz isso em nós, querido. Refrigera minha alma, o verso 3 diz assim: na Judéia e Samaria, como nós já falamos, o clima é extremamente variado. E dependendo da localidade que você se encontra,
às vezes, né, por causa desse contraste, um momento muito quente, na região, né, desértica, temperaturas altas, contrasta um pouco, às vezes, já com a localidade marítima. Então, esse calor intenso em determinado horário, que o sol é tão forte, ele fica muito abafado, fica, sabe, aquele clima assim que você não se sente bem e alguns chegam a dizer até que os habitantes, né, dessas cidades ficam até com dificuldade de se alimentar, porque muito calor, muito quente mesmo. Mas aí o que acontece? De vez em quando vem um vento do norte que sopra bem forte, e aí ele traz um refrigério que vem do Monte Hermon. Vem aquele frescor que passa por cima. O Monte Hermon, ele fica na parte norte de Israel. E lá no cume dele, né, tem uma quantidade de neve, que quando vem esse vento, né, que sopra, então traz esse refrigério justamente para essa região onde está muito quente, onde é muito quente. E aí é isso que o salmista fala, né? Que ele é refrigerado, né? Ele tem o refrigério do Senhor. Muitas vezes na nossa vida vivemos de forma semelhante, onde o calor dos acontecimentos, das dificuldades, estão, né, nos deixando assim, até sem condições às vezes de nos alimentar, estão nos deixando sem coragem, sem força. Mas aí quando nós nos sentimos assim, quando começa a vir esse cansaço, essa sobrecarga, então aí o Espírito Santo sopra sobre nós esse refrigério. Então, queridos, vamos sempre estar ligadinhos com o Espírito Santo, com o nosso pastor, para que a gente possa, nesse momento, ter, né, esse refrigério na nossa alma, ter as nossas forças renovadas e termos a capacidade de continuar a caminhada. O verso 3 ainda diz: guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Guiar as ovelhas era uma função dos pastores, aliás, exclusivamente dos pastores. E nos campos de Israel, os pastores buscavam as pastagens que facilitassem, né? Buscavam passar por um lugar que facilitasse o rebanho, conduzir o rebanho. Porém, tinha alguns lugares que tinham o que chamavam de veredas, que eram locais bem estreito, que você deveria passar, mas que era estreito. Eles chamavam esse local de veredas, onde você tinha dificuldade, né, por um lado e por outro, para a direita e para a esquerda, você tinha dificuldade, você tinha que passar no meio certinho ali dessas veredas. E aí, né, o pastor, ele sempre procurava conduzir as suas ovelhas por esse caminho com muita segurança, e ele seguindo para frente, né, direcionando as suas ovelhas a ir para frente, olhando para frente para chegar logo no aprisco. E aí o pastor, ele tinha esse dever, né, de levar a sua ovelha em segurança, suas ovelhas em segurança para o aprisco. E por isso ele tentava dar toda a proteção que ela precisava. E o Senhor também nos convida, né, a trilhar esse caminho estreito, mas um caminho de retidão e de justiça. Um caminho que nos leva ao Pai, que nos leva a Deus. Esse caminho é estreito, mas quando nós somos guiados por Jesus, querido, nós não olhamos para a direita nem para a esquerda, nós focamos o nosso olhar em Jesus, nós vamos chegar em segurança no aprisco. Nós vamos chegar com a proteção dele. Então não se distraia com as coisas do lado dos caminhos estreitos que você está vivendo, com os embaraços dessa vida, com os prazeres dessa vida. Mas foque em Jesus, para que você chegue logo no aprisco em segurança. No verso 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, e o Senhor, Ele quer nos conduzir a esse lugar seguro, né? Mesmo que a gente passe por momentos difíceis, mesmo que a gente passe
pelos atropelos da vida. O Senhor, Ele quer que nós estejamos bem juntinho dele, porque Ele sempre está conosco. Às vezes é a gente que se afasta dele por causa das circunstâncias da vida, mas vamos estar bem grudadinho nele, porque mesmo quando nós passarmos por um vale de morte, nós não precisamos temer, nós podemos estar seguros que o Senhor está cuidando de nós. A palavra de Deus nos diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos deixa esse ensinamento, querido, que ainda que a gente passe por dor, por tristeza, o bom pastor sempre estará conosco, para nos consolar, para nos proteger, para guardar o nosso coração nas horas mais difíceis e angustiantes. Ele está conosco. O salmista, ele diz no verso 4 isso: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele tinha essa segurança, essa certeza de que o Senhor, de que o pastor dele estava com ele. Em outras palavras, não importa o desafio que você tenha que enfrentar hoje, você não precisa enfrentar ele sozinho. Saiba que não há vale, não há tempestade, não há dificuldade que o bom pastor não vá com você, não esteja com você. Sempre ele estará com você. A tua vara e o teu cajado me consola, termina o verso 4. A vara e o cajado eram ferramentas do pastor para resgatar, proteger, guiar as suas ovelhas. A vara servia para proteger as ovelhas dos animais ferozes, dos ladrões. E o cajado já era usado para erguer a ovelha pelo corpo, pelas pernas, quando ela ficava presa entre as pedras, tivesse algum obstáculo ali. Essas ferramentas eram um símbolo de quê? De um zelo, de um cuidado amoroso do pastor. E vamos trazer isso para nós também. Às vezes, o Senhor precisa usar vara e cajado, mas vamos ter consciência de que isso é um zelo do amoroso do nosso pastor, do nosso Senhor. Ele está sempre atento, vigilante ao nosso lado, para nos tirar das enrascadas, para nos livrar dos lobos, dos ladrões, para nos resgatar, principalmente aquelas ovelhas que estão perdidas, O bom pastor, o supremo pastor, ele sempre está pronto para resgatar as suas ovelhas perdidas. O seu cajado, a sua palavra está pronto para nos erguer e nos livrar de toda a armadilha de prisões e das prisões do pecado. Ele sempre vai usar quando for necessário para nos livrar do pecado, da prisão do pecado. Verso 5, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui, Davi confiava que a providência de Deus era tão grande que os seus inimigos não conseguiriam vencê-lo. O que eles veriam, que os seus inimigos veriam, mais adiante, mais à frente, era sempre a bênção de Deus sobre a vida de Davi. Tenha essa convicção também, queridos, de que o Senhor faz de você um vencedor e que você sempre vai ter a bênção dele se você estiver focado nele, estiver nele. Essa palavra também era profética, porque anunciava e ainda anuncia hoje a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, quando todos o verão, como diz a palavra, nesse dia, que dia que almejamos, querido. Temos ouvido aí 2 palavras já ministradas pelo nosso pastor no sermão da celebração, falando sobre a volta de Jesus. Este dia é um dia tão esperado, tão desejado. E nesse dia, os nossos inimigos verão o Senhor. E nós nos regozijaremos na presença dele. Nós estaremos seguros para sempre com ele. Vamos participar do grande banquete com o nosso Senhor. Queridos, eu espero encontrar com você lá, nesse grande banquete. Unges a minha cabeça com óleo
Era costume nesse período, né, em que Davi escreve esse salmo no Oriente, no meio das refeições, o anfitrião, quem estava recebendo, né, as pessoas na sua casa, ele ungia a cabeça do convidado de honra. Olha que detalhe interessante. Então o anfitrião ungia com óleo a cabeça do seu convidado de honra, com uma gota de óleo perfumado. O óleo simboliza o Espírito Santo. Queridos, quando Jesus foi ao céu, preparar a nossa morada, ele falou que não nos deixaria órfãos, que ele enviaria, né, o seu Espírito. E nós fomos selados com o seu Espírito. Deus mostra que somos seus convidados especiais. Olha que lindo! Por isso que nós recebemos o Espírito Santo. E ele está nos aguardando agora para a boda do Cordeiro. Em breve nós estaremos participando desse grande banquete com o amado da nossa alma. O Senhor nos ungiu, nos perfumou com o seu Espírito, com esse óleo precioso, né, que desce sobre as nossas cabeças, penetrando em nossa mente, perfumando o nosso entendimento e chegando até a nossa alma. Bendito é aquele que recebe essa unção sobre a sua vida. O verso 5 ainda diz assim: o meu cálice transborda. Durante a refeição, de uma maneira geral, o cálice simbolizava o quê? A alegria. A unção do Espírito Santo traz uma alegria que transborda no nosso ser. Essa alegria é a alegria da salvação, do reencontro nosso com o nosso autor e consumador, autor da nossa fé, da nossa vida, né? Nosso Pai Celestial. Jesus afirma que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. O cálice da alegria da salvação transborda. A abundância de alegria quando somos alcançados por tão sublime e imensurável e imerecido perdão, amor, mas por pura graça. Querido, que coisa maravilhosa. Lá em Lucas 15, 7 diz isso: digo-vos que assim haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, se nós queremos trazer alegria no céu, nós precisamos ganhar muitas vidas para Jesus, né? E nós vamos estar causando alegria no céu, alegria ao nosso Pai. E finalizando o verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando o Senhor é o nosso pastor, ao invés de sermos perseguidos por feras selvagens, somos guiados pela bondade, pela misericórdia, que descreve o seu leal amor por nós. Uma boa notícia que o Evangelho nos oferece através da graça de Jesus é a promessa da eternidade em sua presença. É muito mais do que uma promessa terrena e material, é uma profecia do reino eterno do nosso Senhor Jesus, em cuja presença estaremos para sempre, usufruindo das suas promessas, das suas bênçãos, vivendo eternamente com Ele. Não tem nada melhor do que isso. De você ter essa convicção de que você já está com o Pai para a eternidade. Essa promessa pode sustentar-nos através de qualquer escuridão, qualquer tempestade, qualquer situação. Ela nos fortalece para prosseguirmos para o alvo. Para finalizar, querido, não temos nenhuma necessidade, você não tem nenhuma necessidade, eu não tenho nenhuma necessidade que o nosso pastor não possa satisfazer. Não andamos por vales que o nosso pastor não esteja conosco, não vá conosco. Não enfrentamos luta, não enfrentamos o futuro sem a presença do nosso pastor conosco. Meus queridos, eu queria que você, nesta tarde, vivesse o pastor do Salmo 23. Mas que você não fosse apenas um repetidor do Salmo 23, mas que você vivesse esse salmo. Que você pudesse experimentar desse pastor
que quer te perdoar, que quer cuidar de você, que quer estar com você para sempre. Então, em nome de Jesus, queridos, que nós possamos viver muitas experiências, né, com o nosso pastor, o nosso sumo pastor, Jesus. Amém? Eu queria orar por você nesse momento, fazer uma oração por nós, né? Ah, Senhor, como é bom quando não apenas lemos esse salmo, mas a leitura dele já nos abençoa. Mas quando somos, ó Deus, quando somos guiados pelo bom pastor, pelo supremo pastor, quando somos realmente ovelhas do seu pasto, como é maravilhoso ter essa convicção de que o Senhor está conosco em todo o tempo, de que o Senhor tem nos protegido, que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, de que nós não estamos sós em momento nenhum. O Senhor sempre está conosco, sempre está suprindo as nossas necessidades, sempre está nos guardando, nos levando a lugares de segurança. Obrigado, pastor da minha alma. Como eu te amo, Senhor. Como eu amo, Senhor, e não abro mão de ser ovelha do Senhor. E que meus irmãos também possam viver isso, possam ter essa convicção nos seus corações de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará nada. Eu tenho certeza disso. Mas, ó Deus, o que é mais precioso para mim não é aquilo que o Senhor pode me dar de material, mas é saber que eu tenho uma vida eterna para viver com o Senhor. Isso é o mais precioso. Obrigado por isso. E eu peço que o Senhor também esteja abençoando os meus irmãos, aqueles que colocaram seus pedidos de oração ali no chat, Senhor, que eles sejam alcançados também nas suas necessidades nesse momento, ó Deus, e que eles possam descansar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, porque o Senhor tem cuidado de cada um deles, Pai. Obrigado, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom estar com vocês aqui. Eu falei um pouquinho mais hoje, né? Tô falando demais hoje, né? Mas olha, não esqueça de dar o seu joinha lá, o seu like lá, tá bom? E compartilhe essa palavra com outras pessoas para que outros possam, né, gerar alegria no céu, né? Vidas se rendendo ao Senhor e trazendo alegria no céu e tendo o bom pastor na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, um beijo no seu coração, tenha um dia abençoado.